Fala pessoal, tudo certo? Vamos dando continuidade então ao nosso curso de matemática básica e o tema de hoje é critério de divisibilidade, tá? Com o tema de hoje vai ser mais fácil você fazer aquilo que eu ensinei para vocês na aula passada, que é fatorar em números primos. Porém, a gente não vai aprender só critérios de divisibilidade de números primos. A gente vai aprender critério de diversos números, né? Para ser mais exato, do 2 ao 9, e a gente vai esquecer o 7, porque o critério do 7 é um pouquinho difícil e talvez valha mais a pena você testar mesmo para ver se ele é divisível por 7. Um número é divisível por 7, tá? Se você ainda não entendeu o que significa um critério de divisibilidade, é o seguinte: você tem um número e quer saber se ele é divisível por outro. Então, existem critérios para você estudar esse número para saber se dá para dividir por esse outro número ou não. E é disso que a gente vai falar hoje, tá? Nós vamos ver os critérios para ser divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9 e por 10. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai estudar a divisibilidade por 2. É uma divisibilidade importante. Por quê? Porque o 2 é um número primo. Então, esse vai facilitar a sua vida na hora de fatorar em números primos. Tudo bem? E aqui está a regrinha, né? O número é divisível por 2 se for par. Para quem não lembra, os números pares, eles terminam em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Tá? Então, qualquer número que termine ou com 0, ou com 2, ou com 4, ou com 6, ou com 8, ele é divisível por 2, porque ele é par. Então, olha só. O 100.080 é divisível por 2? Sim, porque ele é um número par. O 1.051 é divisível por 2? Não, porque ele é ímpar. Tá? Então, é isso que é um critério de divisibilidade. Para o número ser divisível por 2, o critério que ele tem que ser aceito é ele tem que ser par. Tudo bem? Tranquilidade, né? Então, por 2, não tem muito segredo. Se é par, é divisível por 2, ou seja, termina em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, é divisível por 2. Ou, e se ele for ímpar, ele não vai ser divisível por 2. Show? Tranquilidade. Próximo. Divisibilidade por 3. E tá aqui a regrinha. Um número é divisível por 3 se a soma dos algarismos for divisível por 3. Então, para você conseguir usar os critérios de divisibilidade, é muito importante você ter as tabuadas, né, já naturalizadas na cabeça de vocês. Então, vamos lá. Qual é o lance? O número é divisível por 3 se a soma dos algarismos for divisível por 3. Bom, então, se eu pegar o exemplo 1 aqui, 2.436, a gente, para saber se é divisível por 3, a gente vai ter que olhar para a soma dos algarismos. O que é isso? Pegar o 2, somar com o 4, somar com o 3, somar com o 6, tá? 2 mais 4 é 6. 6 mais 3 é 9. 9 mais 6 é o nosso querido quinzimo. Tudo bem? Então eu peguei os algarismos, ó, 2, 4, 3, 6, e eu somei. Uma coisa que é importante aqui, off-topic, tem um pontinho entre o 2000, a cada 3 números, né, da direita para a esquerda, eu tenho um pontinho. Não confunda isso com vírgula, tá? Nos Estados Unidos, quando a gente tem um ponto, ele está querendo mostrar um número decimal. Pra gente, o número decimal é mostrado com vírgula. Existem algumas calculadoras que a sua vírgula é um ponto, mas não tenha medo, tá? Esse pontinho aqui, ele só está significando que a gente passou uma centena, tá? Ele não significa vírgula, ele só é um pontinho para a gente organizar melhor esses números, tudo bem? Então, de novo, peguei os algarismos, né? O algarismo do milhar é 2, o algarismo da centena é 4, o algarismo da dezena é 3, o algarismo da unidade é 6. 2 mais 4 é 6, mais 3 é 9, mais 6 é 15. E aí, qual que é o lance? O 15 é divisível por 3? Sim, ele é divisível por 3. 3 vezes 5 é 15. Significa que o número 2.436 é divisível por 3. Tudo bem? Exemplo 2. Olha só. 172. Para saber se é divisível por 3,
você tem que somar 1 mais 7 mais 2. 1 mais 7 é 8, mais 2 é 9. O 9 é divisível por 3? Não. Desculpa, é 10, né? O 10 é divisível por 3? Não. O 10 não está na tabuada do 3. Então ele não é divisível, tá? Divisível, lembrando, divisível significa, ao dividir eu vou ter resto zero, tá? Dá para dividir o 10 por 3, mas vou ter um resultado decimal. Isso significa que não é divisível. Para ser divisível, tem que dar um número inteiro, o quociente, e tem que ter resto zero. Então o 10 não é. O 10 não está na tabuada do 3. Beleza? Show. Próximo. A primeira começa a ficar um pouquinho mais difícil, tá? Que é a divisibilidade por 4. Para você conseguir fazer bem a divisibilidade por 4, você precisa estar atento à tabuada do 4. E mais do que isso, você tem que saber além da tabuada. Você tem que saber como é 4 vezes 12, por exemplo. Por isso que quando eu falei da aula de multiplicação lá no começo, na parte de tabuada, eu ensinei vocês o método de você resolver a tabuada sem ter que decorar de fato. Então se você não viu, volta lá e reveja para você conseguir fazer o 4 vezes 15, por exemplo, para saber qual é esse valor. Porque você vai precisar dele aqui, tudo bem? Então vamos lá. Um número é divisível por 4 se o número formado pelos dois últimos algarismos for divisível por 4 ou 00. Então vamos lá. Primeiro exemplo. 3.255.749. Esse número é divisível por 4? Bom, pela regra, eu tenho que olhar os dois últimos algarismos e formar um número. Então o número é 48. 48 é divisível por 4? É. 4 vezes 12, tá vendo? Além da tabuada. Mas como eu sei quanto é 4 vezes 10, eu só somei mais 4 e mais 4 para chegar no 12. Eu explico melhor sobre isso lá na aula de tabuada, multiplicação e tabuada, tá? O 48 significa então que o 6.255.748 é divisível por 4. Tudo bem? Exemplo 2. 362.829.000. Esse número é divisível por 4? Eu vou olhar para os dois últimos algarismos e ver o número que forma, 00. A regra diz, então é divisível por 4. Os dois últimos números é o 00, então esse númerozão também é divisível por 4. Terceiro exemplo, 5.647. Então eu pego os dois últimos algarismos, eu percebo que forma o número 47. 47 é divisível por 4? Não. Então, 5.647 também não é divisível por 4, né? 47 não tem nenhum número que ao multiplicar o 4 dá 47. Por isso que ele não é divisível. Johnny, eu acho que vou parar o vídeo por aqui porque eu não estou acreditando em você. Você está fazendo aí, eu posso até aceitar, mas eu não tenho certeza se é realmente divisível ou não. Então vamos fazer o seguinte. Vou puxar a minha calculadora. E eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos fazer, vou até mostrar o do 3 aqui, ó. 2.436. 2.436 dividido por 3. Eu falei que é divisível, né? Olha lá, é divisível, deu o número inteiro. 172 dividido por 3. Eu falei que não é divisível, né? Olha lá, número decimal, então não é divisível. Tá, vamos testar o do 4 agora. 6.255.748. Eu falei que dá para dividir por 4, ou seja, ao dividir por 4 tem que dar um número inteiro. Olha só. Tadam, dá um número inteiro. Olha o que eu falei, a calculadora que eu uso o pontinho, né? Mas o que mostra o decimal é a vírgula, tá vendo? É a vírgula que é o decimal. Então esse número é 1.563.937. Então é divisível. Olha lá o 362.829. Eu falei que é divisível por 4. Ou seja, na hora que eu dividir por 4 tem que dar um número inteiro. Olha só, dá um número inteiro. 90.707.250. E por último, esse rapaz aqui tem 5.647. Eu falei que não é divisível por 4. Significa que ao dividir por 4 vai dar um número decimal. Número decimal, ó. 1.411,75. Tudo bem?
vou minimizar aqui, porque a partir de agora a gente vai começar a provar de fato, tá? Para vocês terem certeza que tá dando certo. Tudo bem? Show de bola. Esse, por enquanto, é o mais difícil, né? O 3 é só lembrar de somar os algarismos. O 4, você precisa conhecer a tabuada do 4 um pouquinho além. Mas com um pouquinho de treino não vai ser difícil. Perceber que o 48, por exemplo, é divisível por 4. Ou, por exemplo, o 60, né? Que é o 4 vezes 15. Então, com um pouquinho de treino, vai dar tudo certo. Mas você concorda comigo que é muito mais fácil ver se 48 é divisível por 4 do que 6.255.748? Então, por isso que a gente usa esse critério. Beleza. Próximo. Divisibilidade por 5. Esse é um dos mais fáceis, né? Além lá dos pares, o número é divisível por 5 se o algarismo da unidade for 0 ou 5. Então, se você bem se lembra lá da aula, eu já falei para vocês sobre isso lá na primeira aula, o algarismo das unidades é o primeiro da direita para a esquerda. Se ele for 0 ou 5, ele é divisível por 5. Ou seja, no primeiro exemplo, esse algarismo é o 0. Então, ele é divisível por 5. Tudo bem? Olha o segundo exemplo. No segundo exemplo, o último algarismo é o 9. O 9 não é nem o 0 e nem o 5. Então, o 6.759 não é divisível por 5. Olha o terceiro exemplo. 694.905. O último algarismo, o da unidade, né, é o 5. O 5 é 0 ou 5. Então, esse numerozão é divisível por 5. Vou provar para vocês. Deixa eu pegar o calculador de volta. E vamos lá. Primeiro. 5.637.390 dividido por 5. Eu falei que é divisível. Realmente é. Deu um número inteiro. Segundo exemplo. 6.759. Eu falei que não é. Ou seja, tem que dar um número decimal. E de fato deu. Alguma coisa, 0,8. Terceiro exemplo. 694.905. Eu falei que é divisível por 5. Significa que ao dividir por 5, tem que dar um número inteiro. E de fato, deu. Tudo bem? Tranquilidade? Então, tá funcionando. Próximo. Divisibilidade por 6. O número é divisível por 6 se for divisível por 2 e por 3. Ou seja, agora você tem que lembrar da divisibilidade por 2 e por 3. A do 2 tem que ser par. E a do 3 a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Então vamos testar aqui nos exemplos. Primeiro de tudo, o 366. Esse número é par? Sim, então é divisível por 2. E o 366 é divisível por 3? Sim, porque 3 mais 6 mais 6 dá 12, mais 3 dá 15. Então esse número é divisível por 2, por 3. Em consequência, ele é divisível por 6. Tudo bem? Olha o segundo exemplo, 290. Primeira coisa, ele é par? Ele é divisível por 2? Ele é. Só que ele é divisível por 3? Não, olha só. 2 mais 9 é 11, mais 0 ainda é 11. Então ele não vai ser divisível por 3. Então se ele não for por 3, ele não é por 6. Para o número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Não é ou um ou outro. É com certeza os dois. Ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Terceiro exemplo. 351. Ele é par? Ele não é. Então eu já sei que ele não vai ser divisível por 6. Porque ele não é divisível por 2. Ah, Johnny, mais 3 mais 5 mais 1 dá 9. Ele é divisível por 3. Ele é. Mas se não é por 2, ele não é por 6. Tudo bem? Olha só a calculadora. Primeiro exemplo. 366 dividido por 6 é igual a 61. Número inteiro é divisível. 290 dividido por 6, eu falei que não é. Número decimal, não é. E por último, 351, eu também falei que não é. Então tem que ser número decimal, e de fato é 58,5. Mas perceba, como eu disse, o 351, como a soma dos algarismos é 9, e 9 é divisível por 3, significa, se eu pegar o 351 e dividir por 3,
dá um número inteiro, então dá certo. Tudo bem? Mas por 6, ele não é divisível. Show de bola. Continuando. Divisibilidade por 8. O 8, ele é o mais difícil desses critérios. Já percebeu que eu pulei o 7, né? Como eu já disse anteriormente, o 7 é um critério que é um pouco mais difícil de você perceber e vale mais a pena você ir lá e fazer a conta do que fazer a divisibilidade por 7. Então por isso a gente pulou. Porém o 8, ele é um pouco mais difícil, mas ainda é mais fácil usar o critério de divisibilidade do que dividir por 8, para ver se dá. Uma coisa que é clara, que eu já sei que vocês perceberam até aqui. Saber o critério de divisibilidade não faz você saber o resultado da conta. Se você quiser saber o resultado da conta, você precisa fazer a conta, tá? Mas saber o resultado da conta às vezes não é necessário. Às vezes só precisa saber se é divisível ou não. Por exemplo, na aula passada, em faturação de números primos, você precisa saber se é divisível ou não, para depois fazer a conta. Então, se logo de cara você cair com um número ímpar, e você não vai tentar dividir por 2, porque você sabe que ele não vai ser divisível por 2. Você vai perder tempo se você testar. Tudo bem? E aí você vai pro 3. Aí você vê se a soma dos algarismos dá múltiplo de 3. Se não der, não tem por que você fazer. Senão você vai perder tempo. E assim por diante, tá? Então vamos falar sobre a divisibilidade por 8. O número é divisível por 8 se o número formado pelos 3 últimos algarismos for divisível por 8 ou 0, 0, 0. Lembra lá do 4? O 4 tinha que olhar para os 2 últimos algarismos. O 8 tem que olhar para os 3 últimos. Tá? Um pouquinho mais difícil, mas não é tanto assim. Olha só, primeiro exemplo. Vou ter que olhar para os 3 últimos algarismos, que são 0, 0, 0. Tá na regrinha, se é 0, 0, 0, é divisível por 8. Então esse é. Show? Segundo exemplo, que é um pouquinho mais difícil. Eu tenho que olhar para os 3 últimos algarismos. 168. Aí você tem que olhar para o 168 e saber se ele é divisível por 8. Aí, meu querido, é o seguinte. Você tem várias técnicas aqui. Você pode tentar fazer uma lógica, por exemplo, 8 vezes 2 é 16. Ou seja, 8 vezes 20, né, o 2 e o zerinho na frente, é 16 e o zerinho na frente. Então, 8 vezes 2 é 16. 8 vezes 20 é 160. Então, 160 é múltiplo de 8. Então, 160 é divisível por 8. Se eu acrescentar 8, o 168 é divisível por 8. Porque o 168 é múltiplo de 8. Tá? Então, desse jeito, eu sei que o 168 é divisível por 8. Ou seja, esse númerozão, 36.168, é divisível por 8. Johnny, mas isso é muito complicado para mim. Então faça a conta. Eu já mostrei lá para vocês na divisão. 168 dividido por 8. Então, eu pegaria o primeiro número, né? Mas o primeiro número é 1, ele é menor que o 8, então não vai dar. Então eu vou pegar os dois primeiros. Que número vezes 8 dá 16? 2. Então 16, subtrai 0, cai o 8. Que número vezes 8 dá 8? 1. Então aqui o nosso resto é 0. Então é 21. Então 168 é divisível por 8. Ah, mas Johnny, então eu não poderia fazer o 36.168 e dividir por 8 e ver qual é? Mas perceba, dá pra você fazer. Só que você ia demorar mais tempo do que fazer só o 168. Então vale mais a pena. Se você cair num número que é bilhões, vale muito mais a pena você fazer a conta só com os 3 últimos do que com todos. Por isso que o critério existe. Pra você conseguir descobrir se é divisível ou não, tá? Porém, para descobrir qual é o valor do resultado, você teria que pegar o número inteiro e dividir por 8. Tudo bem? Vamos lá pegar o calculador aqui. Primeiro, 51.000, eu falei que é divisível por 8. E não é. Ah, desculpa, porque eu não escrevi 151.000, né? Eu coloquei 5.100. É 51.000. Tá? Dividido por 8 tem que dar um número inteiro. Deu. Tudo bem? Antes eu tinha colocado 5.100 e o certo é 51.000. É divisível por 8 porque deu um número inteiro. Legal. Uma coisa que é legal de você perceber. O 51.000 também termina, se você olhar só para os dois últimos, é 0, 0. Significa então que ele é divisível por 4? Sim, olha só. Dividido por 4 dá um número inteiro, tá? Show de bola. Outro número.
36.168. Eu falei que ele é divisível por 8. Que tem que dar o número inteiro. Deu 4.521. Então, é divisível por 8. Johnny, se um número é divisível por 8, ele sempre vai ser divisível por 4? Então, vamos fazer o teste, ó. 36.168 dividido por 4. Dá o número inteiro. Olha, mas isso dá certo? Sempre dá certo? E a resposta é sim, né? Todo número que é divisível por um número maior, ele também vai ser pelo menor. Então, por exemplo, o 8 está na tabuada do 4. Então, qualquer número que for divisível por 8 vai ser por 4. Isso dá para você perceber lá olhando para o 6, né? O 6 está na tabuada do 2 e está na tabuada do 3. Significa que qualquer número dividido que é divisível por 6 também é divisível por 3 e também é divisível por 2. Tá? Ou seja, qualquer número que é divisível por 8 também é divisível por 4. E também é divisível por 2. Porque o 8 também está na tabuada do 2. Tá? Então, isso é importante você perceber. Que números que se relacionam entre tabuadas, desde que ele seja menor, ele também vai ser divisível por. Tudo bem? Tranquilidade? Show. Vamos para a próxima. Divisibilidade por 9. Johnny, então significa que o 9, que está na tabuada do 3, significa que o número que é divisível por 9 também é divisível por 3? Sim. Qualquer número divisível por 9 também é divisível por 3. E por 2? Por 2, não, nem sempre, tá? Por 2, nem sempre, porque o 9 não está na tabuada do 2, mas o 9 está na tabuada do 3. Então, qualquer número divisível por 9 também vai ser divisível por 3. Tudo bem? Vamos à regrinha do por 9. O número é divisível por 9 se a soma dos algarismos for divisível por 9. Inclusive, é bem parecida com 3, né? Então, vamos testar. 6.174. 6 mais 1 mais 7 mais 4. 3 mais 1 é 7, mais 7 é 14, mais 4 é 18. 18 é 9 vezes 2. Então, 6.174 é divisível por 9. Perceba que o 18 também é divisível por 3. Então, o 6.174 também é divisível por 3. Beleza. Outro exemplo. 5.151. Então, 5 mais 1 mais 5 mais 1. 5 mais 1 é 6. Mais 5 é 11. Mais 1 é 12. O 12 é divisível por 9? Não. Não é. Perceba que o 5.151 é divisível por 3. Porque o 12 está na tabuada do 3. Mas ele não é divisível por 9. Então perceba que a recíproca não é verdadeira, tá? Qualquer número dividido por 9, divisível por 9, também é divisível por 3. Mas nem todo número divisível por 3 é divisível por 9. A mesma coisa com o 6, com o 2 e com o 3, tá? Qualquer número divisível por 6 é por 2 e é por 3. Mas nem todo número divisível por 2 é por 6. E nem todo número divisível por 3 é por 6. A mesma coisa com 4 e com 8. Qualquer número divisível por 8 é divisível por 4. Mas nem todo número divisível por 4 é divisível por 8. Tá? Vamos só resolver aqui na calculadora para vocês terem certeza. O 6.174 dividido por 9 tem que dar o número inteiro, porque eu falei que é. Então sim, deu o número inteiro. E o 5.151, eu falei que não é divisível por 9. E de fato não é. Deu número decimal. Porém, eu falei que é divisível por 3, né? Porque a soma dá um número múltiplo de 3. Olha só que legal. Realmente dá um número inteiro. Legal? Tranquilidade, né? Última divisibilidade. A divisibilidade por 10. O número é divisível por 10 se o algarismo das unidades for 0. Então, por exemplo, o número 1910, o último algarismo é o 0. Então, ele é divisível por 10. O número 1910. E o segundo exemplo, 43.526. O algarismo das unidades é 6.
Então ele não é divisível por 10. Tudo bem? Johnny, aquele esquema que você estava falando ali agora, com 10 e com 5, funciona? Sim, funciona. Qualquer número divisível por 10 também é divisível por 5. Perceba, o que eu quero que você perceba com tudo isso? Que existem critérios de divisibilidade para cada número, só que eles se relacionam muito bem. Por exemplo, o critério do 9 e do 3 são muito parecidos. Não à toa, porque qualquer número divisível por 9 é por 3. O critério do 8 e do 4 também são bem parecidos. Não à toa, porque qualquer número divisível por 8 também é por 4. E os critérios do 10 e do 5 também são bem parecidos. Não à toa, porque qualquer número divisível por 10 também é por 5. Tudo bem? Tranquilidade? E se você perceber lá a divisibilidade por 2, para ser divisível por 2, tem que ser par. Ou seja, tem que ter final 0. Perceba que também tem uma relação com 10. Então, sim, qualquer número divisível por 10 também é por 2. Tranquilidade? De boa? Show. Se você quiser treinar na sua casa, escreva números aleatórios e tente descobrir se ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9, por 10. Você tenta ver, aí você fala, é divisível. Vai na calculadora, testa. Se der um número inteiro é porque você acertou. Se você achar que não é divisível, tem que dar um número decimal na calculadora. Se der, você acertou. Tudo bem? Então, você pode treinar. Lembrando que a matemática, quanto mais você treina, mais a perfeição você chega. Então, treine em casa. Tudo bem? Para a gente finalizar essa aula, eu quero revisitar a tabuada. Porque agora a gente sabe os critérios de divisibilidade e dá para perceber alguns nas tabuadas. Eu digo alguns porque o critério do 4, você precisa de pelo menos 2 elementos. Então a tabuada só tem 2 elementos. Então, basicamente a tabuada do 4 você precisa ter certeza dela, né? Então é um pouco mais difícil. O do 8 também, você precisa ter pelo menos 3 elementos. E a tabuada do 8 só tem 2, né? Vai no máximo até 80. Então também não tem por que eu olhar para ela. O 7, obviamente, eu tirei daí porque ele tem um critério, tá? Ele tem um critério, só que não vale a pena a gente ficar falando sobre ele. E aqui tem o do 1, né? Que eu não falei do critério de divisibilidade pelo 1. Porém, você sabe que o 1 é o elemento neutro da divisão. Ou seja, qualquer número é divisível por 1. Perceba na tabuada, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está contando. Qualquer número inteiro é divisível por 1. Tá? Então existe um critério de divisibilidade para 1. Só que não vale a pena, porque qualquer número inteiro é divisível por 1, porque é o elemento neutro da divisão. O do 2 dá para perceber. Todos os números sempre são pares. 2, o último elemento. A gente tem que olhar para as unidades e ver se é par. Esse termina em 2, esse em 4, esse em 6, esse em 8, esse em 0, esse 2, esse 4, esse 6, esse 8, esse 0, e assim por diante. O 3 também dá para perceber, né? Lembrando que o critério do 3 é somar os algarismos, tem que dar divisível por 3. Então, somando os algarismos do 3 dá 3. 3 é divisível por 3. Aqui, 6. 6 também é. 9 também é. Beleza. 3 vezes 4 é 12. 1 mais 2 é 3. 3 é divisível por 3. Então, 12 é. 1 mais 5 é 6. 1 mais 8 é 9. 2 mais 1 é 3. 2 mais 4 é 6. 2 mais 7 é 9. Perceba, o critério dá para ser visto aqui na tabuada. Tudo bem? O critério do 5 agora tem que sempre finalizar em 5 ou 0. Perceba, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. Tudo bem? A do 6 tem que ser um número par e ao somar os algarismos, né, tem que ser divisível por 3. Então, para ser par, tem que finalizar entre 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, olha só. Aqui é 6, aqui é 2, aqui é 8, aqui é 4, aqui é 0, aqui é 6, aqui é 2, aqui é 8, aqui é 4, aqui é 0. Então, divisível por 2 todo mundo é. E por 3? Bom, aqui dá 6, né? Então, é divisível por 3. Aqui dá 3, então também é. Aqui dá 9, então também é. Aqui dá 6, então também é. Aqui dá 3 e assim por diante, tá? Então, dá para perceber a divisibilidade aqui. A do 9, você tem que somar os algarismos e tem que dar divisível por 9. Então perceba, aqui já dá o 9, né? Então a gente sabe que é. 1 mais 8 é 9, é divisível por 9. 2 mais 7 é 9. 3 mais 6 é 9. 4 mais 5 é 9. 5 mais 4 é 9, enfim, assim por diante. Dá para perceber o critério aqui. E o critério do 10 tem que terminar com 0. Perceba, 10, 20, 30, 40, sempre termina com 0.
e assim por diante. Então também dá para visualizar a divisibilidade por 10 na tabuada. Tudo bem? Então é isso, galera. Treinem em casa e espero que tenha sido bom para vocês. Tchau, tchau.